E aí galerinha, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia. O tema da nossa aula de hoje é a dinâmica externa da Terra e a transformação das paisagens. Gente, nas últimas aulas a gente estudou que o planeta Terra é formado por crosta terrestre, que corresponde à superfície, o manto e o núcleo, certo? E devido ao intenso calor no interior do planeta Terra, a crosta terrestre acaba produzindo movimentos, né? A crosta terrestre ela é formada por placas tectônicas, certo? E essas placas tectônicas elas se movimentam de acordo com a energia, o calor proveniente no interior do planeta Terra. E esse calor, essa energia gera deformações na crosta terrestre, né? Transforma, modela o relevo. No caso, temos as dobras, né? Que vão gerando montanhas. Temos as falhas geológicas. Temos as erupções vulcânicas também que modificam o ambiente. Tudo isso a gente chama de dinâmica interna da Terra, certo? A dinâmica interna da Terra, o que acontece no interior da Terra. E acaba provocando mudanças na parte externa, certo? A dinâmica interna da Terra, ela vai produzir transformação do relevo de dentro para fora, certo? Ela acontece no interior do planeta, mas na superfície ela vai provocar mudanças, beleza? Então montanhas, falhas, o resultado de erupções vulcânicas são fenômenos que acontecem, que nós vemos na superfície, mas que começam abaixo da superfície, beleza? Só que nem tudo do relevo, da paisagem, do formato das rochas, depende da dinâmica interna da Terra, certo? Muitas coisas que a gente vê na paisagem, no relevo, são provocadas por agentes externos, por elementos da natureza que ficam do lado de fora do planeta, acima da superfície. No caso, dinâmica externa da Terra. Dinâmica interna da Terra, né, os movimentos, os fenômenos naturais que acontecem no interior do planeta. A dinâmica externa é aquilo que acontece na superfície, do lado de fora, ok? Por exemplo, o vento, água, certo? A ação humana. Vamos ver com mais detalhes fazendo a leitura do texto. As paisagens também são transformadas pelas atividades do ser humano, de outros animais e ainda pela ação isolada ou conjunta de outros elementos da natureza, como as plantas, a variação de temperatura, o vento e a água. Ou seja, o planeta Terra a superfície do planeta Terra, ela é moldada, certo? Transformada por esses fenômenos naturais, certo? E até artificiais, como no caso o ser humano, que o ser humano produz, ele também pode alterar a paisagem, beleza? Os principais processos que fazem parte da dinâmica externa do planeta são intemperismo, erosão e sedimentação. Eu coloquei a setinha, pessoal, porque de fato, primeiro acontece um, depois acontece outro. Em primeiro lugar tem o intemperismo, que em resumo é o desgaste das rochas, a fragmentação das rochas por elementos naturais, a quebra, certo? A rocha ela não é do mesmo jeito durante toda a sua existência, as rochas mudam, passa por vários processos. Temos a erosão, ok? Que é o transporte dos fragmentos dessas rochas desgastadas, certo? De um lugar para outro, ok? E aí nisso ela vai transformando a paisagem, certo? Então você tem, por exemplo, um morro, esse morro é desgastado pelo intemperismo, nós vamos entrar em detalhes sobre isso. E as rochas que se desprendem do morro, os sedimentos, a gente vai ver depois também, eles acabam sendo transportados pela erosão desse morro para outro lugar, ok? E por último, a sedimentação, que é o acúmulo desses sedimentos, que são os restos de rochas, os fragmentos, os minerais, a areia, em outro lugar, certo? Exatamente o resultado do transporte da erosão, beleza? Então primeiro vem o intemperismo, que é o desgaste da rocha, depois vem a erosão, que transporta os fragmentos dessas rochas para outro lugar, e a sedimentação, que é o acúmulo dessas rochas, desses fragmentos que foram transportados, que nós chamamos de sedimentos. Vamos ver em detalhes. Intemperismo é o processo de desgaste e decomposição gradual das rochas da superfície.
ou seja, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? As rochas, elas não são eternas, elas não estão do mesmo jeito. Você vê hoje uma serra, daqui a 1 milhão de anos, talvez essa serra já não esteja lá, ou talvez ela esteja mais totalmente diferente. Um lugar que é plano, uma planície, talvez um dia esteja elevado, e assim sucessivamente. E isso é provocado, em primeiro lugar, pelo intemperismo, que desgasta a rocha, certo? Desgasta, vai acabando com a rocha, vai produzindo fragmentos, pedacinhos de rocha, beleza? E aí nós temos dois tipos de intemperismo. Intemperismo físico e intemperismo químico, ok? O intemperismo físico causa a fragmentação das rochas em pedaços de vários tamanhos ou em partículas, principalmente pela força. Exemplo, crescimento das raízes de uma planta, variação da temperatura. Você talvez já tenha visto uma árvore, certo? E essa árvore cresce e suas raízes acabam quebrando o solo, quebrando a rocha, certo? Isso às vezes é comum em calçadas. Calçada, né, é o resultado de uma intervenção do ser humano, não é algo produzido pela natureza, mas você pode pensar, e se não for uma calçada, se for uma rocha, que pode acontecer? Uma determinada rocha, entre suas fendas, alguma planta crescer, uma árvore, e as raízes dessa árvore vão provocar rupturas na rocha, vão fragmentar, vão dilacerar a rocha. Do mesmo modo, a variação de temperatura também desgasta as rochas. De que maneira? Um dia está quente, outro dia está frio, um mês está quente, outro mês está frio. O que acontece? Essa rocha ela se dilata e se contrai, ok? No calor, as moléculas elas vão se dilatar, os átomos que compõem a rocha vão se dilatar. No frio, eles vão se contrair. E nesse dilata, se contrai, crack, a rocha acaba quebrando, acaba se desgastando, beleza? O intemperismo químico age sobre os componentes químicos formadores das rochas, alterando-os ou dissolvendo-os. Exemplo, a ação da água, a influência de ácidos provenientes da decomposição da matéria orgânica. Ou seja, no caso do intemperismo químico não é força, certo? No caso é uma transformação nas moléculas da rocha, nas partículas da rocha, em interação com outras moléculas, com outras partículas. Essa rocha acaba sofrendo transformações na sua composição química e a partir daí ela se fragmenta, ela se desgasta, beleza? A erosão consiste no deslocamento, ou seja, no transporte das partes decompostas das rochas, chamadas de sedimentos. Ou seja, o vento desgasta a rocha, a água desgasta a rocha, certo? Uma planta também vai crescendo, pode quebrar a rocha, beleza? Mas aquelas rochas que foram desgastadas, as partículas, o resultado da quebra, os fragmentos, eles não vão ficar naquele lugar para sempre. O vento também vai arrastar, a água da chuva vai arrastar, as ondas do mar vão arrastar, ok? Exemplo, a ação da chuva, dos rios, do mar, dos ventos e do ser humano. Você tem um morro, certo? Num determinado local, e esse morro ele vai sofrer intemperismo, né? Ele vai sofrer com a temperatura, ele vai ser atingido pelo vento, certo? Ele vai ser atingido pela chuva, e essa chuva vai fazer o quê? Essa chuva, depois de vários milhares de anos, as chuvas elas podem desgastar e formar fragmentos, certo? Os sedimentos. Mas elas também vão transportá-los, certo? Então, um lugar que tem um morro onde chove, ele pode sofrer deslizamento. Então, o que acontece no deslizamento? Erosão, transporte das partículas de rocha de um lugar para outro, certo? Isso é erosão. O rio, do mesmo modo, o rio vai transportar sedimentos, o rio vai transportar areia, vai transportar rochas, certo? As ondas do mar, elas vão bater nos rochedos e vão esculpir os rochedos, certo? Vão desgastar os rochedos e as partículas desses rochedos vão estar presentes na praia, vão estar presentes no fundo do oceano, certo? O vento ele pode gerar também fragmentações na rocha, como na imagem que a gente viu anterior, que eu coloquei a dinâmica externa, certo? Aquilo ali é um arco, como se fosse uma caverna, só que sem fundo, né?
como se fosse um portal feito pela rocha. Aquilo ali é esculpido pelo vento também. O vento vai transportando areia, fragmentos, certo? E vai desgastando aquela rocha. E vai transportando esses fragmentos para outro lugar. Uma duna também numa praia, certo? As dunas não são eternas. Uma duna está aqui, depois de vários séculos, sei lá, ela já está em outro lugar. Porque a areia foi transportada de um lugar para outro devido à ação do vento, certo? Então, galera, erosão é movimento, é transporte, é deslocar os restos de uma rocha que sofreu intemperismo de um lugar para outro. A sedimentação, por último, ocorre quando materiais como as partículas de rochas e matéria orgânica são depositadas em áreas mais baixas do relevo. Matéria orgânica, galera, são restos de seres vivos, são o resultado químico de seres vivos, beleza? Tudo que é matéria orgânica que provém do ser vivo, grosso modo. Então essa sedimentação ela ocorre devido à erosão. A erosão vai transportando os sedimentos, né, as partículas das rochas, para lugares mais baixos. Após milhares de anos, sucessivas camadas de rocha vão sendo compactadas pela pressão das camadas superiores, dando origem às rochas sedimentares, que é isso aqui. Galera, esse tipo de rocha é o resultado da erosão e da sedimentação. A erosão foi transportando uma camada de material aqui, depois de um tempo transportou outra camada para cá, depois outra camada, depois outra camada, depois outra camada, e essa é a imagem que a gente tem no final. Esse é o resultado, certo? Cada linha que existe nessa rocha foi o resultado de milhares de anos de sedimentação, de deposição de restos de rocha em um lugar acima do outro, beleza? E aí o que acontece? Devido ao tempo e à pressão de ter todo esse material em cima do outro, essa rocha se compacta e se torna uma coisa só, beleza? Então é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham curtido. Valeu!